Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Hoje, dia 28 de agosto, né? Sexta-feira, chegou sexta-feira, não é isso? Onde teremos nossa revisão de ciências, tá? Aula de ciências foi segunda-feira, mas só que como tava faltando fechar o conteúdo do teste, eu conversei com vocês, já havia falado com vocês de fazer a revisão outro dia da semana, né? E a revisão ficou para sexta-feira, né? Para hoje, né? Tá certo? Pro dia 28, tá bom? Então vamos rever todo o conteúdo. Quem não fez, ficou faltando atividade, de realizar alguma atividade de ciências, vai ter a oportunidade agora de realizar, tá certo? Então vamos lá pro início do livro, onde fala do corpo humano, não é isso? Que tá falando aqui, nem sempre fui assim, meu corpo e meus gostos mudaram desde que nasci e poderão mudar ao longo da vida. Isso também aconteceu e continuará acontecendo com você, né? Fala do desenvolvimento das fases da vida, né? Que fala aqui da história de Bianca e Eduardo, que são crianças, né? Na fase da infância, onde tem dois irmãos adolescentes, Mateus e Larissa, né? Onde tem seus pais, que é Marcela e Juliana, que são adultos, que tem os seus avós, né? Que tem Amélia e Joaquim, né? Que são idosos. Bom, aí aqui fala com o passar dos anos as pessoas mudam. Essas mudanças são físicas e de comportamento, tá? As mudanças que ocorrem nas características físicas do corpo são chamadas de mudanças físicas, bom? Já as mudanças no modo de pensar e agir, nos gostos e nas vontades, são chamadas de mudanças de comportamento, tá bom? Aí tem aqui uma pergunta do quarto quesito aqui, que pergunta aqui, do que você gosta de brincar você gostava de brincar quando tinha 5 anos de idade? Aí vocês, é pessoal, né? Vocês vão responder. E agora, do que você mais gosta de brincar? Aí você vai responder também, é pessoal, tá? Nos dias atuais, provavelmente, você não gosta das mesmas brincadeiras de que gostava quando tinha 5 anos de idade. A mudança no modo como nos divertimos é um tipo de mudança comportamental. Ao longo dos anos, à medida que essas mudanças ocorrem, passamos por diferentes fases da vida, como infância, adolescência e fase adulta, que se divide em duas, né? Fase adulta, né, com pessoas menos de 60 anos e após 60 anos que é idoso, tá bom? Aí tem aqui, ó, infância, adolescente, fase adulta, né? Adulto com menos de 60 anos e adulto com mais de 70 anos, né? Com menos de 60, após os 60, considerado idoso, tá bom? Infância, página 165. Como você viu na página 162, Bianca e Eduardo estão na infância. A infância é a primeira fase da vida. Se tinha que eles perguntar assim, qual é a primeira fase da vida? Aí você vai dizer a infância. Ela se inicia, quando é que ela se inicia? Ela se inicia a partir do nascimento do bebê e dura até aproximadamente 12 anos de idade, certo? Durante a infância, o corpo humano cresce rapidamente se comparado com as demais fases da vida. Por volta de 6 meses de idade, os dentes começam a surgir. Esses dentes são temporários, tá? E serão substituídos por outros dentes que são permanentes, né? Quando você tem um dente de leite, são os dentes temporários, tá certo? Além do desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual, né? É bastante acelerado, o intelecto, né? Acelerado durante a infância. Nessa fase, aprendemos a falar, a andar, a escrever, a ler, entre outras atividades importantes. Tá vendo como é importante a infância, né? Desenvolvimento, né? Na fase da infância. Crianças aprendendo a andar, crianças aprendendo a ler. Aí onde o ser humano se desenvolve em outros nascimentos.
Aí dizendo que é dentro do corpo, no interior, dentro da barriga da mãe, desenvolve no interior do corpo da mãe, né? Isso está dentro aqui da barriguinha, né? Antes da infância, o ser humano se desenvolve no interior do corpo da mãe. Essa fase é chamada de gestação. Se tia Cris perguntar assim, onde o ser humano se desenvolve antes de nascer? Aí vocês vão botar, se desenvolve no interior do corpo da mãe, tá? Como é chamada essa fase? Que o ser humano se desenvolve no interior do corpo da mãe. Aí vocês vão botar gestação, certo? Quanto tempo dura a gestação? Dura aproximadamente 38 semanas. Durante a gestação, um novo ser humano recebe da mãe tudo o que precisa para se desenvolver, como proteção, alimento e gás oxigênio. Diversos exames médicos são realizados durante a gestação. Como se chama o conjunto de exames médicos realizados durante a gestação? Você vai botar pré-natal, certo? Desses exames é chamado de pré-natal e eles permitem verificar se o novo ser está se desenvolvendo adequadamente. Por isso é importante a gestante ter um acompanhamento médico no período da gestação, no período que está grávida, né? Fazer o pré-natal para poder ver se o bebê está bem, está desenvolvendo bem, se não está acontecendo nada de errado com o bebê, tá bom? Um dos exames realizados durante a gestação é o ultrassom, um tipo de exame que permite acompanhar o desenvolvimento físico do bebê. Além disso, esse exame possibilita identificar o sexo do bebê, né? Vocês lembram que tia Cris estava gestante? Que tia Cris, de vez em quando ia, deixava outra professora no lugar, né? Para poder ver como estava o bebê dela, né? E tia Cris também fez a ultrassom. Aí vocês perguntavam, tia Cris, é uma menina? Tia Cris é uma menina, porque através do exame do ultrassom, tia Cris viu, o médico viu e disse para tia Cris que seria uma menina, tá bom? Direitos das crianças. A Declaração Universal dos Direitos da Criança foi aprovada pela Organização das Nações Unidas, que a abreviação é ONU, ONU. Em 1959, essa declaração apresenta os 10 direitos das crianças. Veja a seguir. Toda criança sem qualquer distinção ou discriminação, deverá gozar de todos os direitos dessa declaração. Toda criança deve ter condições para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Toda criança tem o direito a um nome e a uma nacionalidade. Nação é o país que ela nasceu, a nação. Tá? O país que você é, a nossa nacionalidade é o Brasil, brasileira, tá certo? Toda criança tem o direito de brincar, alimentar-se e receber cuidados médicos. Quando tá dodói, mamãe leva, papai leva, né? Um familiar leva ao médico. Toda criança tem que ter esse direito, né? Toda criança com deficiência tem o direito ao tratamento, à educação e aos cuidados especiais que sua situação exija. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão, tá bom? Ser compreendida, ser amada, né? Pelas pessoas que estão ao seu redor. Papai, mamãe, vovó, tio, titia. Precisa de proteção. Toda criança tem direito à educação e ao lazer gratuitos. Em caso de graves acidentes, as crianças têm prioridade e devem ser socorridas em primeiro lugar, né? Deus que livre você, né? De acontecer algo, né? Mas se acontecer, você tem prioridade. Se tiver 100 pessoas na sua frente, você tem prioridade de passar na frente das 100 pessoas e ser atendido. Tá? É um direito seu, é um direito que está na Declaração Universal dos Direitos da Criança.
Toda criança deve ser protegida do abandono e de qualquer tipo de exploração. Exploração infantil, né? Como ao trabalho, né? Alguma exploração, né? Que a criança esteja sofrendo, ela tem que ser protegida, tá? A criança não pode sofrer qualquer tipo de discriminação, a cor da pele, do tipo de cabelo, tá bom? A sua condição social, não pode, tá? O cuidado com as crianças é dever de toda a sociedade, tá certo? Aí tem aqui, adolescência. Como você viu na página 162, Mateus e Larissa estão na adolescência. A adolescência é o período da vida que se inicia aproximadamente aos 12 anos de idade e vai até os 19 anos de idade. Na adolescência, ocorrem muitas mudanças físicas no corpo dos meninos e das meninas. Veja a seguir, que mudanças são essas? Muda o corpo, muda a voz, muda a estatura, tamanho, não é isso? Criança desenvolve do adolescente. Além das mudanças físicas, a maneira de pensar e agir muda durante a adolescência. Essa é uma fase de decisões como a escolha da profissão. Aí aqui tem a paciente 69, que pedi para vocês, espaço abaixo, desenhem você com os poucos. Vai desenhar nesse primeiro quesito acima, nesse primeiro quadrado. Primeiro retângulo, quadrado. É. Quando bebê, eu era assim. Você vai desenhar você bebê. Atualmente, você é como? E aqui embaixo, quando eu for adulto, acho que seria assim. Bebê, você agora e você adulto, como você se imagina. Tá? Aí tem aqui associar, seguinte. As imagens a seguir mostram vídeo com diferentes idades. Aí tem relaciona as idades com a idade de Vitor apresentada abaixo. 3 anos, B. 9 anos, C. 17 anos, A. Em que fase da vida Vitor se encontra em cada uma das imagens? A, adolescência, B, infância, C, infância. Na adolescência, o quadril das meninas, se vai ligar para meninas, fica mais largo. A é a fase inicial da nossa vida. A o que? A infância. O corpo das meninas e dos meninos sofre várias mudanças. Na adolescência, a voz engrossa na adolescência. A voz de quem? Dos meninos. Fase adulta. Como você viu na página 163, Juliana e Mateus, os pais de Eduardo, estão na fase adulta. Geralmente a fase adulta se inicia por volta dos 19 anos de idade, quando ocorre o final da adolescência e vai até o final da vida. Geralmente na fase adulta as pessoas desenvolvem diversas atividades, trabalham e têm uma profissão. Na fase adulta, muitas pessoas se casam e planejam ter filhos. Aí tem aqui idoso, página 172. Como você viu na página 163, Joaquim e Amélia, os avós de Eduardo, também estão na fase adulta, mas possuem mais de 60 anos de idade. Todo adulto com mais de 60 anos é chamado de idoso. Na fase adulta, o corpo humano continua mudando e envelhecendo, a característica natural de todo ser vivo. Em geral, nas pessoas idosas é mais fácil observar alguns sinais de envelhecimento, como as rugas. Além disso, é natural os idosos apresentarem movimentos do corpo mais lentos e muitas vezes visão e audição reduzidas. No entanto, os idosos podem manter uma vida ativa e saudável, ter uma alimentação equilibrada e nutritiva, fazer exames médicos com frequência, praticar atividades físicas regularmente e ter momentos de lazer. Entre outras atitudes, possibilitam que essa fase da vida adulta seja vivida intensamente e de maneira saudável. Aí tem aqui uma questão. Você acha que essa atitude citada acima também deve ser seguida em outras partes da vida? Sim. Qualquer fase da vida pode se tratar do corpo, da mente, né? Isso tem uma boa alimentação para poder ter uma boa saúde. Aí tem aqui o Estatuto do Idoso.
Estatuto do Idoso aqui, ó. Estatuto do Idoso, 176. Crianças, adolescentes, adultos e idosos devem ter seus direitos respeitados. O Estatuto do Idoso é um documento composto por leis que garante vários direitos aos idosos. Vamos conhecer alguns deles. Direito ao esporte. Todo idoso tem direito à prática de atividade física, como caminhada, alongamento e dança. Direito ao lazer e à diversão. Os idosos podem ir ao cinema, ao teatro, apresentações musicais, entre outros eventos. Direitos à educação. Os idosos têm direito de aprender a ler e a escrever, além do direito de aprender a área da tecnologia, como computação e outras técnicas de comunicação. Direito ao atendimento prioritário. Os idosos. Desculpa, pessoal. Os idosos têm direito ao atendimento preferencial nas filas de bancos, supermercados, lojas, entre outros locais, tá? Além disso, parte das vagas do estacionamento desses locais deve ser destinada a eles. Direito à gratuidade. Pessoas com mais de 65 anos de idade podem usar gratuitamente os transportes coletivos públicos e urbanos. Coletivo público urbanos. Tá? Aí tem aqui as questões que tia deixou para responder com vocês. Foi academia ao ar livre. Tem Luiz, tem 65 anos de idade e adora praticar atividades físicas, principalmente com os colegas e ao ar livre. No bairro em que ele mora, tem uma academia ao ar livre, com vários aparelhos e onde é possível realizar diferentes atividades físicas. Aí tem assim como os outros ambientes que frequentamos, as academias ao ar livre devem ser cuidadas para garantir a outras pessoas que também se exercitem nesses ambientes. Fazer a manutenção desses aparelhos é responsabilidade da prefeitura. No entanto, deve usar esses aparelhos com cuidado e responsabilidade para não danificá-los. Cuidar das academias ao amor e de outros ambientes que frequentamos e é dever de todos, né? Cuidar das academias ao ar livre e de outros ambientes que frequentamos é dever de todos. Aí tem aqui a letra A. Qual a importância de termos cuidado com os ambientes que frequentamos? Porque é importante. Para evitar, ao cuidarmos dos ambientes que frequentamos, evitamos que eles se danifiquem e garantimos assim que possamos frequentar e fazer uso desses locais. Tá bom? Letra B. Cite um cuidado que devemos ter com os aparelhos de academias ao ar livre. O uso adequado dos aparelhos possam certo? Aí tem aqui letra C. Qual é a importância desse tipo de academia, Permite que todas as pessoas tenham acesso gratuito a aparelhos de atividade física e que elas seja realizada ao ar livre. Isso é essencial para a saúde, pois além de movimentar o corpo, permite o convívio com outras pessoas, né? Então aí a página 174, 175 foi para vocês descobrir através dos desenhos as palavras. Primeiro é professor, segundo dentista, terceiro artesão e quarto pedreiro, tá? Aí tem um trecho aqui de uma entrevista, de uma reportagem. Aí tem aqui, assinar a fase da vida em que se encontrava Dona Álida na época da reportagem. Aí tem aqui a fase adulta. De acordo com o texto, você acha que Dona tem uma vida saudável?
Hein, pessoal? De acordo com o que você acha que ela tem a vida saudável? Acha? Sim, né, pessoal? Ela tem a vida saudável porque ela faz exercício físico, ela se alimenta bem, ela vai ao médico regularmente, tem uma boa alimentação, come frutas, não come frituras e doces, tá certo? Aí que seja, você sabe do que se trata o termo sublinhado no texto? Tá bom? Então, a revisão de ciências, tá bom? Para vocês estudarem. Vocês têm conteúdo, já tem a revisão, tia já postou lá no grupo, no WhatsApp, tá? De vocês no grupo. Tia também já postou no e-mail do colégio, no e-mail da turma, a revisão, tá? Em ficha para vocês. Então, estudem. Tudo isso aqui é conteúdo já dado desde o início da terceira unidade, quando começamos a usar o livro, tá? Então, aqui só é mais um assunto, mais uma atividade para vocês realizarem do que vocês já vêm estudando, tá certo? Vocês têm bastante conteúdo para estudo, tá? Bom final de semana, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau!